Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Nath Afonso, mãe da Alice, de 4 aninhos, autista, que é a inspiração aqui desse canal. Eu falo aqui no canal então sobre maternidade atípica e sobre desenvolvimento infantil. Atualmente eu estou estudando psicopedagogia, tudo isso para ajudar a minha filha. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos quem está chegando aqui no canal. O canal tem crescido muito, estou muito feliz com isso. Espero de alguma forma estar atingindo e ajudando vocês a estar superando, seja qual for a etapa que vocês estão aí, pós-diagnóstico, já na estrada há algum tempo. Comentem aqui no vídeo, inclusive, para a gente poder estar interagindo e se conhecendo melhor. Hoje eu quero falar uma coisa com vocês que eu não sei se o pessoal aqui do YouTube ainda sabe, mas a Alicinha tem 4 anos e meio e a Alicinha já sabe ler, pessoal. Isso mesmo. Então, pessoal, a Alicinha, muito pequena, já demonstrava um verdadeiro fascínio pelas letras quando ela via nos desenhos animados, principalmente na TV. Não sei se vocês conhecem o desenho do Bob o Trem. Quando passava o alfabeto, a gente via que ela tinha um encantamento naquilo. E como eu já sabia que ela era autista, eu já tinha o diagnóstico, eu comecei a nomear para ela as letras e eu via que quando eu repetia aquilo que aparecia no desenho, ela olhava para mim e tudo que eu queria era o contato visual dela. Então eu acabei percebendo que aquilo era um grande interesse dela e que se eu mostrasse para ela ou falasse com ela sobre aquilo, eu tinha a atenção dela de volta. E a gente quer de qualquer maneira ter a atenção dos nossos filhos, ter interação com eles, que eles notem a gente. Sim, não é adequado falar sobre letras com uma criança de 2 anos? Não, não é. Mas a gente tem que também entender que o autista tem essa questão muito dos interesses restritos e dos hiperfocos. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre hiperfoco, vou deixar aqui no card, na descrição, para vocês verem, para entender um pouco mais sobre isso, se vocês ainda não sabem. Mas então foi assim, comecei brincando, nomeando para Alice, a Alice ainda era não verbal. Mas um belo dia, pessoal, depois que finalmente a fala começou a surgir, eu vi que ela sabia todas as letras do alfabeto, ela já tinha memorizado tudo aquilo. Então, os terapeutas sempre me diziam, olha, não é o momento de mostrar letra, não incentiva ela com isso de letra, ela tem muitas coisas aquém para desenvolver e as letras ela pode ver lá na frente. Mas, pessoal, o que eu, Nathalie, pensava? Bom, vou tentar manter o controle das letras, não vou mostrar muito, vou tentar outras coisas, mas eu não tinha muito sucesso com grandes outras coisas. Com o tempo foi surgindo outros hiperfocos, como os animais, mas no começo a Alice não demonstrava ainda muito, ela gostava era de letra e número. Então, assim como eu tentava não mostrar, eu não tinha resultado nenhum, interesse nenhum dela, então o que eu fiz? Eu procurei começar a incentivar ela e ampliar o repertório dela, tanto de brincar como de outras coisas, mas utilizando as letras. Então, por exemplo, eu fingia que estava fazendo uma sopa de letrinhas. Então, as letras estavam sempre por ali. E aí, quando ela começou a falar, ela falava o alfabeto. E ela não queria, por exemplo, nunca pegar nenhum lápis na mão para tentar desenhar. Mas se eu escrevesse uma letra, ela já prontamente se interessava, pelo menos deixava eu segurar a mãozinha dela em escrever. Então, assim foi surgindo. Eu fui mostrando para ela. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que ela também estava conseguindo memorizar palavras. Que ela via uma palavra e dizia o que era. Que ela já tinha visto em algum vídeo na internet, em algum livrinho onde eu mostrei que a bola estava escrito embaixo bola. Então eu vi que ela estava memorizando, eu entendia que ela estava decorando as palavras. Porque a gente sabe que os nossos filhos também têm uma característica, não todos, mas muitos, que é uma memória visual muito grande. Alguns até têm a memória que a gente chama de fotográfica. Então assim foi indo, pessoal, eu fui percebendo esse interesse da Alice. Depois de um tempo a Alicinha começou também a usar um aplicativo no celular que eu mesma baixei para ela, porque ela adorou. E aí ela começou a mexer com o dedinho e aquilo foi uma emoção para mim, porque eu queria desenvolver o motor dela. Então sempre as letras estavam no meio da jogada, mas eu estava sempre procurando ensinar outras coisas também. Mas naturalmente ela foi aprendendo, porque tudo aquilo que a gente tem interesse a gente aprende mais. É que nem eu, que sou cabeleireira, manicure, que não sabia nada de desenvolvimento infantil, nem nada de autismo, mas hoje em dia, né, como eu tenho um grande interesse sobre esse tema e esse assunto, fui aprendendo. Então a mesma coisa aconteceu com a Alicinha.
Eu até vou deixar aqui na descrição desse vídeo o aplicativo que pode ser que ajude vocês para a questão de alfabetização, que é um aplicativo que tem sílabas e tem tudo. E a Alice foi memorizando todas essas coisas. Com o passar do tempo, eu vi que ela estava ficando um pouco obsessiva com isso, então eu retirei as letras da casa, de tudo, e aí foi surgindo o interesse dos animais. E aí eu dei uma boa freada, porque ela era muito pequena e ela poderia estar desenvolvendo o que a gente chama de hiperlexia, que é quando a criança já lê, mas ela não compreende o que ela lê. E esse tipo de leitura é uma leitura assim que não é muito funcional, que a criança precisa, para ela estar mesmo ali alfabetizada, para ela estar lendo, ela precisa estar entendendo também o que ela lê. E a Alice tinha uma linguagem receptiva muito pobre, ela nem entendia muitos comandos ainda nessa época e entendia tudo de letra. Então eu dei essa freada, mas mesmo assim, pessoal, a Alice foi desenvolvendo. Então, resumindo, quando foi chegando ano passado, ali pelos 13,5, perto dos 4, eu comecei a deixar de novo o acesso das letras. E aí eu comecei a perguntar para algumas educadoras os passos da alfabetização. Então comecei a falar com a Alice sobre o som das letras, comecei a falar para ela palavras que começam com a letra, comecei a falar para ela palavras que terminam com tal letra. Comecei a falar também coisas que rimavam, por exemplo, caminhão rima com avião. Comecei a mostrar para ela os encontros vocálicos, as sílabas e resumindo, quando eu percebi, mostrando às vezes, mas muitas vezes, pessoal, em pouca quantidade, ela estava simplesmente lendo. E a Alicinha então lê, pessoal, sim. Eu fiz vários testes com ela, porque primeiro eu achava que ela só memorizava palavras, mas ela pega qualquer palavra e lê palavras difíceis mesmo. Então ela lê. E agora, na idade que ela está, com 4 anos e meio, porque eu parei de frear ela, então foi ali perto dos 4, e eu percebi que ela já estava lendo, só não tinha tido oportunidade de me mostrar isso. Mas aí agora na escola está sendo trabalhado, assim, aos poucos, apresentado a letra do nome da criança, as vogais, algumas coisas. Então agora eu tô tentando fazer o que diz respeito ao cronograma escolar. E aí eu tô me certificando que essa alfabetização dela, assim, ela entende realmente tudo aquilo que ela lê. E outra coisa que também, mais do que ler, o escrever, que o escrever eu percebi que mesmo com letras móveis, a Alice não tirava da cabecinha dela ainda todas as palavras no plano mental, de tirar da cabeça e pensar bola, bola, as letras. Mas agora hoje, ainda para minha surpresa, eu perguntei para ela como é que se escreve tal palavra, ela já estava soletrando também, e sem olhar, né, onde, tirando da cabecinha. Então ela tá sim, tá desenvolvendo dessa maneira. Isso é muito comum no autismo, muitas vezes hiperlexia, mas a Alice não tem diagnóstico fechado de hiperlexia, não. Mas assim, é por esse interesse. E a minha opinião, então, Nath, pode ser que apareçam profissionais aqui queiram me criticar e tal, mas o que eu penso? Quando a gente quer realmente cativar os nossos filhos, que eles demonstrem interesse na gente, que eles observem a gente, eu acho que nesse ponto, não estando cometendo algo que vá atentar contra essa criança, vale tudo. Então eu não me arrependo de ter dado assim essa linha de abertura para Alice, porque eu acho que era uma janela de aprendizagem a leitura, sim, era. Não era adequado e necessário para a idade, eu não tinha que focar só nisso, sim, e eu não foquei só nisso, eu fui tentando e batalhando desenvolver outros marcos importantes, mas também não fechar isso, porque às vezes a criança, assim como está interessada numa coisa, no outro dia ela não está mais, e poderia ser, quem me garantiria, que quando chegasse a idade adequada para a alfabetização, ela também não tivesse interesse. Então eu, Nath, não me arrependo de ter dado simplesmente a oportunidade, a abertura para ela desenvolver aquilo que ela queria, mas eu recomendo vocês que não se apeguem e ir direto a isso. Se a criança também não está demonstrando estar interessada e ela é pequena, também não, né? O meu caso é porque ela tinha muito interesse nisso, então eu aproveitei o interesse e fui indo, e agora eu estou procurando respeitar tudo o que diz respeito ao processo de alfabetização dentro do plano escolar, dentro da educação, como diz. Bom, pessoal, espero ter esclarecido um pouco. Contem para mim se os filhos de vocês têm também aquela quedinha por letras, porque eles adoram, né? Isso é algo bem comum. Se eles não têm, se vocês têm dúvidas, se vocês querem que eu traga mais aqui vídeos falando sobre isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Um beijo, curta o vídeo, comentem e fiquem com Deus. Até mais! Ei!
Agora o I. I, filha. Isso! Agora o O. O. E agora o U. Parabéns! Viva! Inteligente. I, chapa, H, M, O, P, A, C, H, Começa com que letra, Papai Pig? B, B, parabéns. O que é isso aqui? Brasil, Brasil começa com que letra? B, B, parabéns. O que é isso aqui? T, A, lata. A vaca. Mubaba, O que mais? boca, Boca, deixa eu ver. Boca. B-O-C-A. Boca. pato, quack, 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 mu, quack, quack, quack. Está na cesta. Quem está na cesta? O cachorro. Uf, uf. Muito bem, bom trabalho. E aqui? Mas está sempre pronta. Pronta. Quando a brincadeira começa. Isso. Agora o osso você cansa de brincar só para na hora do almoço.